Bem-vindos. Muito bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Já não estava consigo há algum tempo. É verdade. Há algum tempo não, há mais, como diz o outro. Há mais de algum tempo. Exatamente. O Luís esteve connosco na... Mas também não estavas comigo há aqui meia hora, não? Foi meia hora. Não foi intervalo, há uma hora. Mas estiveste connosco aqui, foi na terça-feira. Foi na terça-feira. O nosso Luís Maestro estreou aqui em estúdio connosco. E muito bem. E ponto prévio, meus amigos, temos? Hoje? Parece que não, aliás, até porque temos aqui um tema de grande importância, porque temos o Hernani Carvalho num sítio recatado, que vai entrevistar um homem que foi vítima de abusos sexuais na infância. E eu acho que o quanto antes devíamos passar para lá, até porque Vamos então, esta conversa. Vamos assim conhecer a história de João Carlos, chamamos-lhe assim. Ele tem 38 anos e ainda vive com marcas psicológicas dos abusos sexuais de que diz ter sido vítima durante 6 anos. Tudo terá começado quando tinha 5 anos e o agressor terá sido um primo. Ao lado do João já se encontra, como disse o Luís, o nosso Hernani Carvalho. Hernani, bom dia. Noite. Eu tenho comigo o João, que tem pouco mais de 30 anos e que decidiu contar como é que foi a sua infância e a sua adolescência. João, bom dia. Porque é que decidiu agora contar o que lhe aconteceu com pessoas da igreja? Isto motivou na semana passada, desde que vocês fizeram aqui um programa em que questionavam acerca se a pedofilia existia já sempre existiu a pedofilia ou se agora que ficou em voga. Peço que encoste mais o microfone. Eu fiz questão em responder ao vosso e-mail, pronto, considerando a resposta à vossa pergunta, e a minha resposta foi que a pedofilia sempre existiu, embora fosse de uma forma oculta. E é na sequência disso que decide contar a sua história. Com que idade é que foi a primeira vez abusado? Isto começou a partir dos 5 anos. Aos 5 anos? Aos 5 anos. E que idade tinha o adulto que abusou de si? Devia-se ter por aí na casa dos 20 anos. Tem memórias muito vivas desses momentos, acredito eu. Sim. O que é que o fez não contar nunca? A ameaça da parte da pessoa e não só, a vergonha da minha parte de expor essa situação, sei lá, talvez no nível de uma tareia, não sei, é uma vergonha. E então ia-se sujeitando. Exato, incluí isto neste tempo todo. E nesses momentos em que era tão pequenino, alguma vez teve vontade, sensação de falar com alguém, mesmo que não fosse com os seus pais? Alguma vez quis desabafar essa história, ou o medo era tanto que nem isso era pensado? Sim, eu queria falar, mas era tudo tão confuso, mas no fundo, com as ameaças que eu recebia, eu acabei por ter medo e não quis falar. João, Maia, Rita, este é um ponto que atravessa os momentos e os relatos de todos os meninos que são abusados nesta fase da infância. É o medo da retaliação, porque o agressor tem como missão tirar partido sexual da criança, por um lado, e por outro lado, fazê-la convencer de que ela não pode partilhar isto com ninguém. Eu penso que em estúdio vocês hão de poder descodificar isto melhor. Hernani, e depois já vamos também tentar perceber aquilo que é, para muitos, algo que é difícil de encarar, mas que o Paulo Sargento também nos pode ajudar a perceber, que é o facto dos abusos, por norma, serem muito mais comuns no seio da família, não é assim, Paulo Sargento? Esta história também é um exemplo disso, pois o Hernani já vai abordar esse caso, e a nós custa-nos muito enfrentar isso. Estamos habituados a ouvir falar em abusos em instituições, em colégios, mas os abusos, normalmente, infelizmente, é mais comum passarem-se com pessoas próximas da criança. É pelo menos bastante comum. Tudo o que acontece às crianças, incluindo, lá está, abusos sexuais, acontece na proximidade relacional da criança, isto é, no seio da família, muitas vezes até próxima,
a família um pouco mais afastada, primos, tios, etc., ou amigos. Portanto, quando nós queremos proteger crianças de estranhos, curiosamente os estranhos são os menos perigosos para as crianças. Não. Existe de facto do crime da pedofilia. Nós sabemos que o pedófilo típico é aquele que rapta a criança de ocasião para abusar, como nós já fizemos aqui a referência 2 ou 3 vezes. Mas a maioria dos casos de abuso, sobretudo os continuados, aqueles que se perpetuam no tempo, e que são esses muito mais aqueles que provocam sequelas também muito mais fortes quando as pessoas depois são adolescentes e adultas, quer da sua vida sexual, quer da sua vida socioemocional, são perpetrados quase sempre por familiares próximos. Até porque, permitam-me aqui a observação, a criança, quando é conhecida do abusador, está ali mais à mão. Ou seja, o abusador corre o risco menor, quer dizer, é andar à procura, onde é que vai apanhá-la, o que faz. Exatamente, é um algo mais fácil. E o ascendente que pode exercer sobre essa criança é muito maior também. É porque é conhecido, porque pode, por um lado, há 2 estratégias depois possívees, mas que uma é a da ameaça constante, portanto, se ela contar aquilo, enfim, terá retaliações, apanhar uma grande tareia, que a matará, etc. E a outra é uma lógica de aliança afetiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes este é o nosso segredo, isto afinal não tem tanto mal quanto isso, não vamos contar às pessoas, porque as pessoas não vão entender e vai ser uma chatice. E portanto, dependendo, estas são as 2 vertentes mais habituais para conseguir que as crianças durante anos e anos se calem e muitas vezes até não percebam muito bem aquilo que lhes está a acontecer. Até porque é mais difícil para uma criança denunciar um crime que tem como agressor um desconhecido do que uma pessoa que é conhecida dos pais e que tem a confiança. Exatamente, e agora o entrevistado do Hernani Carvalho com certeza falará mais sobre isso, até porque vale a pena regressar à conversa, ele terá muito mais a dizer sobre aquilo que aconteceu na infância. Precisamente, e começava logo por esse ponto, que é o agressor ter a criança à mão, especialmente se estiver na igreja. Tanto quanto o João me contou, era quando o levava à igreja e quando o trazia, que esses abusos ocorriam. Sim, correto. Sim, a minha avó tomava conta de mim, não é? Visto que os meus pais trabalhavam, e acontece quando havia essas reuniões periódicas semanais. Tem que pôr o micro, exatamente. Havia essas reuniões periódicas, nomeadamente nos salões de eventos. Sim. Acontecia que eu ia às reuniões, convivia um bocado com os meus pais e parecia que eu fazia mesmo de propósito para prolongar-se até mais tarde ser os últimos a sair. Supostamente deveria ser para a minha avó não ficar para perto do pé, e quando isso acontecia, eu tinha que ficar na casa dela e que fazia os abusos quando depois na manhã seguinte aquilo entregava à minha avó. Nunca foi capaz de contar isso à sua avó? Nunca foi capaz de contar isso aos seus pais? Pelos vistos, nunca foi capaz de contar isso a ninguém? Eu cheguei a contar aos meus pais. Mas nessa altura ou mais tarde? Mais tarde. Foi mais tarde. A reação deles, penso que eles deveriam ter ficado sem chão, não é? Mas eu esperava alguma reação da parte deles. João, essas coisas que lhe faziam, esses abusos, você sentia isso refletir-se no seu dia-a-dia? Isto é, depois quando ia brincar com os outros meninos, ou depois quando ia para a sua vida, enfim, normal, vamos dizer assim? Até hoje em dia se reflete nisso até a minha própria autoconfiança. O meu bem-estar não gostava de ser mais seguro, de ter as minhas próprias, ser mais decidido, e coisa que por vezes é difícil de conseguir, porque eu sinto-me minúsculo por vezes por causa de levei-me essas memórias e parece que não consigo reagir. Entretanto, os anos passaram, os abusos eram frequentes, tanto quanto me contou, e depois os seus pais decidiram tirá-lo da sua avó e colocá-lo num colégio interno. Não terá sido, provavelmente, a melhor opção. Se foi a melhor opção ou não sei dizer, mas é assim, acontece que os abusos acabaram de me ver. No colégio interno sentiu-se mais protegido? Menos agredido, se quiser? Sim, senti-me mais protegido, sim. E aí, como é que ficou a sua forma de ver a vida, vamos dizer? Foi tortura mental. Mas porquê, João? Explique-me lá.
Eu todos os dias vinha-me a imagem, aqueles momentos horrorosos, aqueles momentos nojentos, aqueles momentos. É difícil estar a descrever palavras por coisas horrendas que aconteceram. E é difícil. Não lhe vou perguntar o que é que lhe fizeram, abusaram de si. O que perguntava era se os abusos que lhe fizeram de alguma maneira condicionaram a sua chegada à adolescência, e de que maneira é que condicionaram? Eu tentei por mim lutar isto de uma maneira sozinho, até que há coisa de 7 anos tentei organizar a minha vida com a pessoa que neste momento estou, e essa pessoa com quem eu estou neste momento, eu consigo ser seguido por uma psicóloga. Neste momento estou a ser seguido por uma psicóloga no hospital. Graças a Deus, a ela devo-lhe muito, e ela ajudou-me bastante a ter uma determinação mesmo. E ter um bocado de confiança comigo para dar um passo cada vez nesta vida, porque se continuar assim eu não consigo conforme eu estava. Consegue imaginar a sua vida no futuro, sem ter que recorrer constantemente a essas imagens e a essas lembranças? Eu queria pagar tudo, e elas vivem aqui na cabeça, não tão intensamente quanto antes, mas eu gostava de eliminar, e faço e luto para que isso não aconteça todos os dias. Lembra-se do seu agressor? Então não lembro. E ele continua a cruzar-se consigo? Não cruza. E com os seus pais? Também não. Portanto, os seus agressores nunca mais viram os seus pais, nunca mais se cruzaram com eles? Os pais, pelo menos, até... Contou-me que, a dada altura, contou aos seus pais que estava a ser sexualmente agredido, enfim, por pessoas da igreja. E então, até ao momento, até uns meses atrás, eu sabia que eles ainda conviviam com ele, nomeadamente meu pai até tinha mesmo a própria lata de dizer que ia arranjar o computador à casa dele e tudo. Eu estou a vê-lo, enfim, eu é que estou a ver a sua face, eu é que o estou a ver a tremer, compreendo perfeitamente. Isso me dignou ainda mais do que a agressão, tanto quanto consigo perceber. É bastante revoltante, asqueroso, nojento. Acho que são um adjetivo baixo que posso haver acerca disso. As perguntas às vezes parecem muito ofensivas, mas eu não posso deixar de lhe perguntar: como é que olha para as crianças hoje? Isto é, você foi uma criança, depois foi abusado, depois cresceu, depois percebeu a sua sexualidade, e a pergunta é: e agora como é que olha para as crianças? Eu compreendo e olho por mim e sei aquilo que elas estão a passar. Nomeadamente, nós falamos da Casa Pia. Nós falamos recentemente, tivemos agora notícias da Disneyland, de serem abusados. O que eles estão a querer é aquilo que elas estão a passar, sofrimento mesmo, que passam, e a dor. E o que é que vai ser aquilo no futuro? Será que elas vão ser seguidas? É difícil, é assim. E o que eu peço é que todos aos pais, pelo menos, que não tenham atenção, pelo menos a quem se sabe das crianças, pelo menos aos amigos íntimos, aos familiares. Nunca se sabe o que é que poderá acontecer com isso. Não, é difícil. Desculpa, mas é difícil. São as palavras de uma pessoa que na infância foi sexualmente agredido. E eu tenho aqui duas notas desta conversa, que foi muito grande, mas que é tão pequena a parte em que está a ser partilhada com o público. Mas há aqui duas notas. E uma delas é: vejam a quem é que entregam as crianças. E a outra é: se Deus quiser, este homem foi abusado por homens da igreja. É tudo. E vamos fazer aqui uma pequena pausa, até porque precisamos de todos, que esta entrevista foi de facto muito, muito forte. Eu registro aqui uma frase que eu acho que vai ficar para sempre na minha cabeça, que é: eu sinto-me sempre pequeno, e quando diz pequeno é minúsculo.
acho que é algo para refletirmos. Enquanto refletimos, passamos a palavra à Iva e depois já voltamos com esta informação toda digerida para continuarmos a nossa conversa. E também é nesta altura, Rita, em que quem está lá em casa está a acompanhar estas histórias e toda a informação do dia, que eu aproveito para lhe dar uma novidade um pouquinho feliz, portanto, que realmente logo pode ver cair no seu cartão 42.000 euros, 3.000 euros durante 12 meses, 14 meses, portanto, a receber 3.000 euros. É o nosso miminho de hoje, é o nosso prémio que pode fazer diferença nos dias que se adivinham por aí, que esperemos que sejam de felicidade e de alívio para si e para os seus. Basta pegar no telefone e ligar, nem que seja uma vez, 760 100 300 para ficar automaticamente inscrito e ganhar aqui a possibilidade de ver o seu número a ser escolhido e realmente a cair no seu bolso estes tais 42.000 euros, ou seja, 3.000 euros durante 14 meses. É um prémio que realmente, falando assim, parece algo realmente inalcançável, impossível, digamos, porque eu estou aqui a falar, você está a ver-me através do televisor, eu não estou a ver, mas sei que está aí desse lado, e parece assim uma coisa difícil de acontecer, mas já demos estes prémios a muita gente, a muitas famílias. Estas sextas-feiras mágicas já duram há algum tempo e já premiaram muitos portugueses. Hoje vamos fazer o mesmo, vamos ajudar uma família, vamos atribuir um prémio a alguém que marcou, que está a marcar se calhar neste momento o 760 100 300, e hoje será também no final deste dia, teremos motivos para festejar, portanto será mais um dia de festa logo, porque estamos a atribuir um prémio a si que está aí desse lado e que se calhar precisa, não é? Eu acho que faz falta a toda a gente estes prémios, toda a gente precisa destes prémios, não é? Mesmo aquelas pessoas que se calhar não estejam numa situação assim tão crítica, ganhar assim 42.000 euros ou 3.000 euros a cada mês em cartão, eu acho que dá um jeitão, não é? Mas para aqueles que precisam mais, esses sim irão sorrir logo com mais vontade. Portanto, 760 100 300, não se esqueça, é este o número. Obrigado, Iva. Luís, eu passava já a palavra e ouvimos um testemunho doloroso. Recordar estes eventos é doloroso, mas houve ali muita coisa que não foi dita, que ficou por ser contada. É verdade. Este rapaz, que agora é um homem, na altura era um menino quando foi abusado, ele falou essencialmente deste agressor, que era um homem da família dele, era um primo dele, mas ele foi abusado por mais gente. Ele foi abusado por 4 rapazes. Por 4 rapazes, homens de barba rija, já todos na casa dos 20 anos. Que agora estão 50 e muitos. Portanto, ele tem agora 38 anos, tinha 5 à altura dos... Entre os 5 e os 11. Entre os 5 e os 11 à altura dos abusos. Este homem principal abusador era primo, os outros eram amigos? Os outros eram vizinhos. 2 deles, este primo e outro, faziam parte da mesma igreja. Encontravam-se regularmente com ele, com a vítima e com os pais nas reuniões da igreja. Este primo levava-o regularmente às reuniões semanais que esta religião tinha e aproveitava-se disso para sair de lá o mais tarde possível, para levar o menino para casa dele, não para a casa da avó com quem ele vivia, e fazer o que quisesse com ele à noite. Este menino foi abusado entre os 5 e os 11 anos e só deixou de ser abusado porque de repente tiraram do sítio onde ele vivia. Ele deixou de conviver com aquela gente, foi posto noutro sítio e se fosse, porque senão, se ele tivesse continuado lá, aquilo continuaria. Quem é que o defendia? Ele tinha medo de contar aos pais. Essa é a ideia. Quem é que eu defendia? Eu acho que este discurso todo é importante que as pessoas reparem que um dos problemas básicos deste jovem adulto é o sentimento que durante toda a sua vida foi exposto a estes perigos e nunca ninguém o defendeu. E ele, de facto, diz isto de uma forma muito vivida, ao ponto de assumir que é uma pessoa insegura, uma pessoa com medo, uma pessoa ambivalente, que está sempre a sentir-se minúsculo, pequeno, isto é, foi como se não tivesse podido crescer sustentadamente. Esta ideia também aqui é importante que se diga que este rapaz vai para um colégio interno não porque se tivessem detectado os abusos, que ele acaba só por confessar os abusos,
já quase aos 30 Quase aos 30 anos, ou anos. coisa assim aos Exatamente. pais, mas por um mero acaso, isto é porque ele vivia com a avó não teria condições para, então o rapaz E foi a salvação dele. e foi a salvação dele. Os pais achavam que ele estava a ficar muito mimado. Os Exatamente. pais achavam que ele estava a ficar muito mimado com a avó e, Exatamente. portanto, o que fazem é que o tiram de lá. Exato. E isso é interessante, na medida em que nós muitas vezes dizemos que as instituições são terríveis para as crianças. Uma criança que é institucionalizada é sempre infeliz e provavelmente aqui vê-se precisamente o contrário. Esta criança, nesta narrativa, não tinha proteção, não tinha provavelmente amor e carinho, que são os três ingredientes, o carinho, a proteção, Eu digamos. diria que esta criança era um bom pretexto. Era um bom pretexto. Foi o primo e depois Exato. mais três. Para ir para os amigos. Exatamente. E, portanto, a salvação desta criança, aquilo que o reorganizou pessoalmente, ou que lhe deu algum centro de proteção, o que reestruturou é, na realidade, a presença numa instituição. Mais tarde também, a gente sabe isto, Luís, que ele, ao dizer aos pais, os pais ficaram de facto sem chão, mas depois ele próprio reconhece que os pais não o terão apoiado assim tanto, porque, inclusivamente, continuaram, de alguma forma, a dar-se com o agressor. Isto percebe-se muitas vezes. O que ele diz é que ele esperava que os pais tivessem ficado sem chão e que isso não aconteceu. Exatamente. É a frase dele. É curioso, e só aqui uma nota. Ele diz que quando falou com os pais, quando contou aos pais, pedia-lhes para eles não fazerem nenhuma loucura, porque, enfim, Sim, qualquer imagino- pai ficaria fora de si. Exatamente, até porque ele podia contar-lhes e eles de repente fazerem alguma coisa muito má. Mas a verdade é que, se ele não queria que eles fizessem uma loucura, também não quereria com certeza que eles não mostrassem um mínimo de indignação. Exato. Que foi o que aparentemente aconteceu. Ou pelo menos ele sente que aconteceu. E isto é importante para nós percebermos porque é que, no seio de tantos acontecimentos que são terríveis, a forma como eles depois são ou não suportados e a reação dos outros perante aquilo que nós partilhamos é tão importante para nós nos organizarmos psicologicamente. Ainda bem que este homem hoje tem acesso a tratamento psicológico e ainda bem também que, segundo se percebe, ele tem uma relação de natureza afetiva estável e gratificante e, portanto, isso muitas vezes ajuda de facto à estruturação. Agora, segundo ele próprio vai confessando entre linhas, a própria entrada na adolescência e na vida adulta para ele foi difícil sob o plano emocional. Continua a ser, mas hoje com a ajuda um bocadinho menos difícil. E isto Poderá revela ser uma sempre coisa. difícil, mas ainda bem que procurou Os ajuda. abusos continuados têm, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, sequelas socioemocionais e de personalidade que se mantêm por toda No a resto vida da e que têm sofrimento absolutamente indescritível, que hoje se viu aqui, não sei se todos nós reparamos, que já estava a ser tão insuportável para o homem estar a falar disto, que o Hernani, na sua sensibilidade também de psicólogo, Passou a bola para decidiu aqui. interromper, Sim, senhor. de facto, para dar Estava espaço a de este facto. facto. Ele tem estava de rastro. E vamos, se calhar, voltar um dia a estes. Vamos voltar com certeza a estes temas. Agora vamos passar para o próximo tema, a indicação que tenho é que o façamos, deixando também uma mensagem, obviamente, de coragem e também um agradecimento por esta denúncia, porque sempre que as denúncias são feitas de uma forma séria, há sempre alguém que pode passar pela mesma situação e que pensa em denunciar e em falar. E falar é fundamental. Para aqueles que estão a passar por isso também terem a coragem Falar. e a esperança de. E o conselho que ele deixou para os pais eu acho que é de uma importância grande. Cuidado com quem deixam os vossos filhos. Até porque ele nunca contou porque tinha medo e porque disse-me ele ao telefone, sentia-se comprometido com aquilo. Porque há um sentimento de culpa, isso daria outro tema, daria outro dossiê, não é, Paulo Sargento? Há um sentimento também muito grande de culpa por parte das vítimas, de se sentirem que também são culpadas desta situação, quando nunca são. De vergonha. E de vergonha. Repare que nesta idade um rapaz que seja abusado sabe isso é chacota e portanto isso ajuda a muitas vezes muito mais os pedófilos do que a gente possa imaginar, porque dificilmente, para não ter problemas, por exemplo, depois na escola e entre os amigos, para não ser abusado do grupo, porque há também uma subalternização através do ato sexual, um gozo, etc. As pessoas têm grande dificuldade depois em assumir e isto só ajuda o pedófilo. Bem, vamos fazer aqui uma. Vamos então passar agora à atualidade criminal, mas antes vamos à Iva, que ela tem um recadinho do costume para si, que também é importante. Iva.
E eu a esta hora trago aquela mensagem de esperança, aquela luz que fará sorrir muita gente, muitas famílias, pelo menos quem tiver a sorte de ser o premiado mais logo com estes 42 mil euros, este prémio aqui, esse sorteio que está quase a caminho de sua casa. Temos de esperar um pouquinho até ao final do dia para sabermos quem é o vencedor. Portanto, até lá, pegue no telefone, inscreva-se com toda a confiança, com toda a vontade e a acreditar que realmente a sorte hoje pode estar do seu lado. Estamos a falar de 3 mil euros, uma quantia que entrará no seu cartão a cada mês, portanto 12 meses. No verão e no Natal terá um reforço de mais 3 mil euros. Este é um prémio que está um bocadinho maior nesta sexta-feira mágica e queremos muito, muito que ganhe este prémio. Mas tem de fazer agora a sua parte, que é muito simples, e tem um investimento de 60 cêntimos. É pegar no telefone e realmente marcar o nosso número para se inscrever. Não há outra forma de vir a jogo, não há outra forma de se inscrever, nem de comunicar connosco, a não ser através deste número, do 760 100 300 e do registro da sua chamada. Estamos a falar de uma boa quantia depositada em cartão, portanto 42 mil euros, que poderá usufruir em qualquer local, em qualquer loja, posto, enfim, que tenha um terminal do multibanco, e hoje em dia temos essa facilidade. Portanto, use este cartão com estes 3 mil euros e poupe o seu dinheiro. Talvez seja uma boa forma para organizar os tempos que aí vêm e que podem não ser fáceis. 760 100 300, esta ajuda é para si e para os seus, porque tenho a certeza que vai querer usufruir com a sua família, que seja para umas férias, que seja para pagar algumas contas que têm aí para pagar, que seja para fazer aí umas obrinhas em casa, enfim, que seja para abrilhantar os seus dias, que é isso que nós queremos. 760 100 300, não se esqueça, é o nosso número. Obrigada, Iva. Vamos passar sem demoras ao próximo tema. O corpo de um homem com a idade entre os 20 e os 25 anos foi anteontem encontrado a boiar na zona da Praia do Carvoeiro, em Lagoa, no Algarve. O corpo apresentava sinais de uso brutal de violência. O que levou à morte deste homem permanece um mistério, Luís Maia. É verdade, não há registro de pessoas desaparecidas, não havia documentação. Ao que se diz, este homem terá uma fisionomia